tarde, meus amores! Estamos aqui para mais uma tarde de muito aprendizado e conhecimento. Como vocês viram, hoje iremos aprender sobre a medida de tempo. Vocês sabiam que desde muito tempo atrás o homem já tinha a necessidade de medir o tempo? Mas por que, minha pró? Porque ele precisava organizar as suas atividades diárias e toda a rotina da sua vida. Nós, até hoje, precisamos criar uma rotina. Se repararem, nós temos horário para tudo, para comer, para dormir, acordar, ir à escola e entre outras coisas. Se organizarmos direitinho as nossas atividades e as nossas tarefas, nós teremos tempos livres para fazer o que mais gostamos, como ler um livro, assistir um desenho, um programa, brincar, não é mesmo? Neste período de pandemia, infelizmente não estamos podendo sair nem passear, mas no tempo livre que encontramos após as nossas atividades, nós podemos estar fazendo alguma outra coisa muito legal, não é mesmo? Pois bem, se nós não organizarmos esse tempo de maneira correta, não teremos tempo para fazer nada, pois o dia só tem apenas 24 horas. Vocês sabiam que existem duas maneiras de medir o tempo? Através do relógio e do calendário. Mas hoje iremos aprender sobre o relógio. Vocês conhecem a história do relógio? Existiram muitos relógios do tempo passado até o dia atual. Vamos conhecer juntos? Existem relógios que parecem com um celular, outros que são bem chiques e outros futurísticos que pensávamos que nem existiam. Mas como se fundaram eles? Quem os criou? O relógio do Sol é o relógio mais antigo. Suas linhas indicam as horas por meio da sombra do Sol. O pai dos relógios do Sol é o famoso gnomon. De manhã a sombra está grande, de tarde fica em seu tamanho mínimo e bem depois do meio-dia estará alongada. É interessante ter um relógio, ou horológio, como se dizia antigamente no português antigo. É interessante ter um relógio do sol em um jardim, pois serve como decoração. Por volta de 1504, Peter Halley fabricou um novo relógio, o relógio de bolso. Ele tinha formato de ovo e muitas vezes era segurado por uma corrente. Ele foi inventado na cidade de Nuremberg. Era feito de ferro e corda. Foi em muitos países o acelerador para novas invenções e melhorias, para muitos outros aparelhos e principalmente na Europa. Tempo depois do relógio do Sol, se lançou o primeiro relógio mecânico movido a engrenagens de 60 baldes de água, para marcar os 60 segundos que faziam uma revolução completa de 24 horas. Foi inventado em 725 d.C., por Ji Xing, provavelmente asiático. Os relógios de água, ou areia, eram usados pelos babilônicos e egípcios em cercanias do século XVI a.C. A história conta que apareceu na Judéia mais ou menos em 600 a.C. e são conhecidos como relógio de água, clepsidras e relógio de areia, ampulhetas. Logo depois, em cercanias de 1904, no século XX, o brasileiro Santos Dumont inventou o relógio de pulso, que é o mais conhecido de hoje em dia. Ele o fabricou porque era aviador e tinha as mãos ocupadas nos controles do avião, e então o relógio de pulso era mais fácil que o relógio de bolso. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, pois os soldados precisavam de um modo fácil de se orientar nas horas. Hoje também existem os carrilhões de parede, digital, alarme e alguns outros, entre outros o relógio celular. E você, qual desses é o seu?